chegou a hora da palavra em nome de Jesus. O tempo está um pouco avançado em nome de Jesus Cristo, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4, do versículo 4 em diante, em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje é um culto de ensino em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus é maravilhoso. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, que o Senhor venha me esvaziar de mim mesmo e me encher com a tua graça, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, fala conosco através da tua palavra. Pai, se o Senhor quiser me usar, meu Deus, com boca profética, que o Senhor venha me usar, Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Não me deixa falar nada de mim mesmo, ó Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra em nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo, versículo 4, amém? Todos encontraram em nome de Jesus? O irmão José encontrou, a irmã Célia encontrou a palavra. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que os conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas ensinar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se é o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade e no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nela, porque o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti, mesmo da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mantenha a sua palavra aberta em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Precisa, meus irmãos, de nós ouvir dos ímpios que há falsos profetas. A palavra do
do Senhor está falando. Quando um ímpio chega a começar a falar mal do servo do Senhor, eu já falo logo para eles: a palavra do Senhor já fala conosco. Está tudo escrito dentro da palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quantos dentro da igreja, meus irmãos, leram as escrituras sagradas do Senhor, mas não estão na obediência? Quantos estão servindo aos deuses enganadores? Quantos estão servindo aos espiritismos e estão em cima dos altares? Nós estamos vivenciando isso nesses últimos tempos. E então a palavra do Senhor, ela nos alerta para que nós venhamos manter na vigilância, observando, em nome de Jesus, lendo a Escritura Sagrada do Senhor, para que nós não venhamos ser assim como esses falsos mestres, falsos enganadores, que falam bonito, que pregam bonito, mas estão enganando a si mesmo. As suas memórias já estão cauterizadas, eles já não estão mais se importando, eles já não estão lidando com salvação, eles já estão se importando com si próprio, de encher o teu próprio eu, de fazer as tuas próprias vontades e enganando os fiéis. Então nós estamos obedecendo e mantendo na leitura sagrada do Senhor e pedindo ao Senhor: me ajuda, não me deixe ser enganado. Quando nós estivermos em algum lugar e vier, meus irmãos, esses falsos mestres com essas palavras bonitas, esses falsos doutores com essas palavras bonitas, o Senhor vai o quê? O toque do nosso ouvido vai aparecer, ó. Aquele toquezinho que vai lá dentro do ouvido, ó, o Senhor, ó, desperta tu que dorme. Porque os falsos mestres, eles não estão dormindo. Os falsos enganadores, eles estão aqui, eles sabem o que eles estão fazendo. Os falsos pregadores da palavra do Senhor, o que eles querem? Chamar a multidão. Então eles vão fazer o quê? Aquilo que agrada a cada um. Porque o Satanás, ele sabe aonde que agrada cada um. Ele sabe a fraqueza de cada um. Ele sabe onde lançar uma palavra que a pessoa vai ficar todo. Então é por isso que nós temos que manter na vigília. E no 2, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Olha aqui, olha, eu acabei de dizer. Tendo cauterizado a sua própria consciência. A consciência deles já estão cauterizadas já. E o que eles querem? Implantar na mente dos fiéis que não tem nada a ver, que eles podem ficar de qualquer maneira, que Deus é bom, Deus é um só, que Deus ama todos, que Deus é amor. Vocês já observaram que esses falsos mestres só pregam o amor? Eles só pregam a prosperidade terrena. Eles sabem, eles já são dominados. Então eles sabem como puxar o povo. Então é por isso que nós temos que ficar atentos para que nós não venhamos ser enganados. Misericórdia, né, irmãozinho? Olha a situação aqui, olha. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis.
esquecer disso. Nós estamos buscando o nosso banquete é lá no reino. Porque nós buscando o nosso banquete lá, o Senhor vai fazer o quê? Vai deixar faltar aqui? E mesmo se vier faltar, Ele é Deus. Ele é Deus. Porque o choro vem e a alegria em nome de Jesus. E aí os falsos mestres, os hipócritas, os mentirosos, começam a pregar que não precisa de casar, pode ficar do jeito que você está mesmo, pode ficar à vontade, vocês já se formam uma família abençoada por Deus. O Senhor, Ele não quer conserto. Ele não quer que nós consertamos todo dia a nossa vida com o Senhor. Aleluia. Como que um casal que está vivendo uma vida dupla pode permanecer dessa maneira? Na onde que Deus está falando que eles já são? Por isso que nós temos que estar o quê? Na torre da vigilância. Quantas pessoas têm aí se embaraçado, tem casado, casamento que se diz que era de Deus, mas Deus não estava falando. Quantas pessoas se enrolou em todo aí, quantas pessoas estão enroladas. É por isso que nós temos que manter na torre da vigilância, meus irmãos. As coisas do Senhor não é brincadeira. Ontem à noite eu vou contar rapidinho o que aconteceu, porque eu tenho mania de fazer isso com o Senhor, porque às vezes nós somos seres humanos e nós não temos que fazer desse jeito. Eu fiz as minhas orações, o Senhor sabe, Ele entende as minhas orações, porque Ele conhece cada um, Ele sabe o jeito de cada um orar. A minha oração é humilde, simples, eu não sei falar muito bonito, e graças a Deus o Senhor tem respondido com chave de ouro. Em nome de Jesus. E aí eu fui deitar, terminei de orar ali, fui deitar e estou ali deitada ali, e aí começou a conversar comigo, como se eu estivesse conversando com o meu esposo ali. E começou a falar comigo. Amanhã, quando você chegar lá, você fala para ela que é para ela buscar mais a minha presença para dentro da casa dela, que vou eu honrar ela. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu só sabia quem era a pessoa, né? Porque o meu pensamento, eu já tinha orado para ela, e meu pensamento foi dela. Eu falei, Deus. E aquilo, aí eu falei, Deus, se é o Senhor mesmo falando comigo, quando eu chegar lá amanhã, essa pessoa vai estar no portão. Porque não é, cada dia é raro ela estar no portão. É raro. É muito difícil ela estar no portão, porque tem as outras pessoas para liberar as crianças. E aí eu falei, Deus, se é o Senhor mesmo, o Senhor vai pôr ela no portão. Agora, se não é o Senhor, o Senhor vem a repreender em nome de Jesus essas vozes no meu ouvido. Falei dessa maneira. E aí dormi, fiquei naquilo ali. Aí, hoje, na hora de vir buscar a minha menina, eu lembrei, eu falei, Deus, se é o Senhor que falou comigo ontem à noite naquela cama, o Senhor vai colocar essa pessoa no portão. Mas se não é o Senhor ia jogar por terra essas vozes, em nome de Jesus. Aleluia. E fomos, meus irmãos. E eu falei, nossa, e agora, hein? Eu falei, meu Deus, será que era Deus mesmo? E aquilo vinha aquele medo, né? E será que eu estou ouvindo voz do Satanás? E o Satanás, ele é teimoso, ele é terrível. E aí, meus irmãos, quando eu fui chegando, eu já olhei e falei, meu Deus, a mulher estava lá no portão. Pela honra e glória do Senhor, tudo é para glorificar o nome santo do Senhor, não é para me exaltar, não. Aí
olhou, já sabe, né? Aquele olho abatido, cansado, desesperado. Ela virou para mim e falou a situação que aconteceu ontem com ela. Né? Ela falou uma situação que aconteceu com ela, né? Eu não vou falar, né? Não vou expor, né? Porque não é legal, né? Então não vou falar, né, meus irmãos? Mas se eu tiver uma oportunidade, uma hora, e ela estiver presente, eu vou falar. E aí ela foi e me falou a situação que aconteceu com ela ontem. Aí eu falei tudo para glorificar o nome do Senhor. Aí não dava para falar muito, porque estava no horário de trabalho, e ela já desceu, eu falei, pega o meu número de telefone na agendinha da Isadora e depois você me liga. Porque fica melhor que o Senhor não trabalha com ordem. O Senhor entende que ela estava trabalhando, ela não tinha muito tempo. Mas Deus deu tempo para ele falar o que ele tinha que falar com ela. Então é para glorificar o nome do Senhor. Então vale a pena servir ao Senhor, meus irmãos. Vale a pena ser fiel. E agora, como que você imagina que essa pessoa está em casa? Moça, Deus falou comigo. Deus falou comigo através da serva dele. Essa menina deve estar na casa dela nesse momento. Assim, eu sei que Deus vai me honrar. Então ela ouviu algo que está acontecendo. Então ela sabe que se ela fizer, se ela obedecer, ela falou para mim, eu vou obedecer. Ela sabe que se ela obedecer, Deus vai honrar ela. Em nome de Jesus. Então por isso que vale a pena, meus irmãos, fazer as coisas do Senhor, ser fiel ao Senhor. Propondo estas coisas no 6, aos irmãos será bom ministro de Jesus Cristo. Aleluia. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Nós temos que ser piedoso, né? Ser caridoso. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Porque tem pessoas que passam horas na academia buscando o corpo perfeito, buscando uma perfeição, mas não tem coragem de pegar 5 minutos para ler a Bíblia, para dobrar o joelho para orar. Nós temos que cuidar da nossa alma, alimentar a nossa alma. Porque nada adianta, tudo é vaidade. Não adianta eu ficar em busca de um corpo perfeito, de uma perfeição que vai agradar essa carta aqui, ó. Mas a minha alma está morrendo, está morta. Tem que ter um espírito a cada dia mais abatido. Não, nós temos que alimentar, meus irmãos, a nossa alma. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. É pecado eu
estudando a palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, para levar um consolo para aquela pessoa que está aflita, passando por uma situação difícil. Não está querendo o quê? Ficar bonito para chegar em cima do altar e fazer o quê? Desfile de moda. É o que mais nós estamos vendo por aí. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Quem aceitar a palavra do Senhor, quem é de Deus, vai aceitar a palavra do Senhor, vai ter a sua vida transformada em nome de Jesus. Vai vir, Deus vai abrir o céu a seu favor, meu favor, em nome de Jesus. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aleluia! Em nome de Jesus. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se é o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Ninguém despreza a sua mocidade se é criança, se é adolescente. Não! Desde que seja dentro da palavra do Senhor, trazendo e vivendo o que as Escrituras Sagradas do Senhor está ensinando. É errado uma criança subir aqui para pregar a palavra do Senhor? Não! Um adolescente subir aqui no altar para pregar as Escrituras Sagradas do Senhor? Não podemos matar a fé dos pequeninos. A palavra do Senhor fala: deixe os pequeninos vir até mim. Porque tem pessoas que acham que para quem sabe pregar é só as pessoas mais velhas. Mas aquilo não. Se está na obediência, está buscando, está na sinceridade com o Senhor, deixa a mocidade, deixa os pequeninos ir, fazer a obra, levar a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Quantas pessoas têm desistido de ensinar e de pregar o Evangelho da maneira que agrada ao Senhor? Quantas pessoas têm perdido a esperança? Quantas pessoas têm deixado a obra do Senhor a Deus dará de qualquer maneira? Fala e a pessoa ouve, mas as coisas do Senhor é devagarzinho. Então, a palavra do Senhor está falando: persiste em ler. Leu hoje. O irmão batizou e tu está doido querendo fazer a obra do Senhor. E você está ali ensinando. Aí tem dia que você passa a mão na cabeça assim, ó, parece que os seus cabelos estão caindo. Porque a pessoa fala, você ensina, a pessoa ou não quer entender, ou finge que não está entendendo, mas está doidinho para fazer a obra de Deus. Está doidinho querendo uma oportunidade. Mas aí, muitas das vezes, a pessoa que está ensinando fica com medo de lançar a verdade e a pessoa sair da igreja e ir para outra igreja do lado, porque lá pode tudo, pode ficar de qualquer jeito. Então, nós não podemos mesmo, não querendo ser os donos da verdade, porque o dono da verdade é quem nos ensinou o que nós estamos fazendo agora. Nós aprendemos. Ele não enviou um anjo para ensinar para nós que estamos aqui? Nós não aceitamos? Foi fácil? Claro que não. Deus prometeu facilidade para alguém? Não foi fácil. Então é através de quê? De oração, jejum e o querer de cada um. Eu, na época que eu fui, que o anjo da igreja trabalhou lá na minha vida em nome de Jesus, foi difícil, não foi
Senhor, mesmo sem eu querer largar aquilo que não estava agradando a Ele. Porque se eu ficasse ali sozinha ali, eu vou parar, eu vou largar, eu ia conseguir? Não ia. Então, eu tive um exército atrás de mim orando, e eu ali na frente pedindo: Deus, me ajuda. Eu não sei o que está me atrapalhando, mas o que estiver me atrapalhando, tira de mim. E os outros estavam quebrando o joelho no chão lá. Oh, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Será que não tem condição? Será que o Senhor não está ouvindo as minhas orações? Eles não desistiram. Eles perseveraram. A quê? A me ensinar, a me exortar. Eu gostei da exortação? Claro que eu não gostei. Mas o que eu pus na cabeça quando eu deitei no travesseiro? Isso vai ser bom para mim. Quando nós queremos tirar uma carteira de habilitação, é fácil? Não é fácil. Mas nós vamos persiste. Eu quero, eu vou conseguir. E quando Satanás entra e começa a fazer dar tudo errado, aí você vai lá, toma pau. Mas eu quero. Aí você vai até você conseguir. Você não vai, não, você não é bom. Agora, imagina as coisas de Deus. Imagina quando se trata de perseverar nos caminhos do Senhor, que é o caminho certo, o caminho da retidão, o caminho estreito, o caminho apertado, mas é o caminho que vai levar nós à salvação. Adianta eu ficar aqui falando bonito, pregando a palavra do Senhor, e depois os irmãos encontrar comigo aí fora de qualquer jeito? Não vai adiantar nada. Eu estou o quê? No caminho atravessado. Dentro da igreja eu estou arrependido em nome de Jesus, que eu não estou desse jeito, meus irmãos. Porque primeiro a palavra bate cá, né? Então a gente tem que colocar em primeiro lugar para os irmãos o quê? Entender. Em nome de Jesus. E então, o que está acontecendo? Eu estou o quê? Mostrando para os irmãos que eu estou no caminho certo, mas não estou. O caminho que eu estou indo dele está o quê? Ó. E se os irmãos estiverem na vigilância, os irmãos vão olhar para mim e vão entender que eu estou no caminho atravessado. Ela está mostrando que está no caminho reto, mas serva do Senhor não transita dessa maneira. Serva do Senhor não comporta desse jeito. Serva do Senhor não conversa desse jeito no meio da rua, não cumprimenta os outros de qualquer maneira. Se nós estiver ligado, nós vamos entender. Mas se não estiver ligado no Espírito Santo, vai entender, vai misturar tudo e a salvação vai para onde? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, é persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Até que o Espírito Santo de Deus entre e convence a pessoa o caminho que ela deve perseverar, o caminho do Senhor. Não despreze. Quantas pessoas têm desprezado os dons, meus irmãos, que Deus deu? Eu já deparei com cada situação por aí e eu vou falar uma coisa. Meu Deus do céu, Deus começa a derramar os dons, as pessoas já acham que é ex-gay, eu vou chegar caindo, eu vou chegar falando em mistério, eu vou chegar fazendo isso e fazendo aquilo. Misericórdia, pessoas brincando com as coisas de Deus. O reino espiritual não é brincadeira. Nós estamos
ungido do Senhor, não vamos ser enganados. Os irmãos não têm noção, porque tem coisas são ocultíssimas, tão escondida. Se não for sensível aos olhos do Senhor, não vai conseguir ver. Então é por isso que nós temos que andar na vigilância, não estressar. Esse dom não é meu, esse dom não é seu, esse dom é de Deus. É Ele que dá o dom, dependendo que da obediência e da busca de qualquer coisa. Isso é maravilhoso. Então nós temos que zelar por esse privilégio. Isso é um privilégio. O Senhor, isso, quem era para fazer os anjos chegarem e a pessoa levantar. Deus, olha que privilégio que Deus deu para nós. É um privilégio nós zelar por esses dons, por essas maravilhas. Ouvir a voz do Senhor, meus irmãos, não é para qualquer um, não. Sentir a presença do Senhor é muita dedicação. Não é simplesmente colocar uma roupa louca, bem tampada e vir aqui, não. Tem coisas por trás dessa roupa aqui. Não é simplesmente vestir bem vestida, não. Vai muito mais além. A vestimenta é a obediência da palavra. Largar a vaidade e obedecer às escrituras sagradas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aleluia. Meditando, obedecendo, meus irmãos, o Senhor vai manifestar no meio de todos aquilo que o Senhor tem para fazer, através das nossas buscas, da nossa obediência. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como as que te ouvem. A salvação é individual. E primeiro, nós temos que cuidar de nós. Primeiro, cuidar de nós, da nossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Cuidar da nossa vida com o Senhor. Para que as pessoas olhem e vejam que você está pronto, que você está buscando, que você está preocupado com a situação dela. Em nome de Jesus. As pessoas têm que olhar e ver isso em nós. Todos aí fora conseguem olhar e ver. O ímpio consegue olhar e ver. Tem algo diferente naquela pessoa. Porque quando eu vivia na podridão, eu sentia algo diferente em servos do Senhor, só que eu não entendia nada. O inimigo me colocava cega, surda, imunda às vezes, mas eu sentia que tinha algo diferente. E esse algo diferente que eu sentia nessas pessoas era o quê? Era a presença do Senhor. Hoje eu entendo, hoje eu tenho entendimento disso. Então, meus irmãos, é por isso que nós temos que buscar cuidar de nós, para que as pessoas o quê? Tem algo diferente ali, eu estou curioso, eu quero saber o que tem. Aquela pessoa está passando uma peleja danada, mas ela está sempre sorrindo, ela está sempre bem, ela está sempre bonita, e estranha que ela não usa muita coisa, ela é prática, ela sai assim, ela só faz isso, ela é bonita. É o que? É o brilho do Espírito Santo. Então, isso eu via, só que eu não entendia o que era. Eu via a diferença, só que eu não entendia o porquê que era, o que tinha ali. O que tem aqui nessa casa? Essa pessoa passa por isso, mas tem algo aqui assim, diferente. Mas o que é? Essa pessoa não tem um carro bonito para andar. Essa pessoa não mostra
mostra, não fica por aí mostrando muita coisa, mas tem algo diferente nela. Sabe o que é? Ficava assim em mim. Ficava assim, eu ficava assim. Então, assim, para nós entender que tem pessoas que ficam assim também, observando. Então, meus irmãos, pode morar numa casa barreada de pau a pique, mas se tiver a presença do Senhor ali, meus irmãos, pode ser de chão de passar. Antigamente tinha as casas de passar poça de boi, chão, né? Passar lá no meio. Pode ser. O que importa é a presença do Senhor. Não tem problema. Mas o povo hoje em dia está buscando vir para a casa do Senhor, buscando bens materiais. Não estão se importando com o bem-estar de ninguém. Não estão se importando nem com o seu bem. Está querendo buscar prosperidade terrena. Querendo buscar chave de... Você vem pregando a palavra de exortação, o povo levanta e vai fecha a cara. Eu falo porque eu já ganhei muita cara fechada dentro da igreja e eu falo, eu não estou nem aí, eu vou fazer a vontade do meu pai, que fecha a cara, que meu pai fecha a cara para mim, é o Espírito Santo da verdade. Não importa não, meus irmãos, tem que receber convite para ir pregar fora, e Deus manda eu falar, e eu falo mesmo, eu prego do jeito que Deus manda. Eu vou ficar ali bajulando ninguém não, porque eu quero a minha salvação, eu quero obedecer a Deus. Em nome de Jesus, fica aqui bajulando seres humanos, não. Quem é de Deus vai obedecer, vai ouvir, vai entender e vai seguir as regras do Senhor. Agora, quem não quer nada, olha, eu não estou nem aí, eu estou fazendo a vontade de Deus. Um dia um pastor falou para mim assim, mano, você não pode pregar desse jeito não, senão não vai ficar ninguém dentro da igreja. Eu olhei para ele e falei com ele assim, meu filho, eu não estou nem aí, aqui não fique nele, que não vai faltar na igreja a presença do Espírito Santo. Estou aqui para falar com ninguém que pode ficar à vontade do jeito que quiser, não. É pregar a verdade do jeito que manda as Escrituras Sagradas do Senhor. O que vai mudar o nosso caráter, o nosso ser, é a verdade. Em nome de Jesus. Irmão, é desse jeito, não pode. Quase que eu virei para ele e falei assim, vai você queimar no fogo do inferno, mas eu vou continuar pregando do jeito que Deus manda. Porque quem manda na minha vida é Deus. Não tenho que ficar com medo, não. 1, 2, 3. É um caso de visita no nosso lar. Nosso lar é o quê? Dentro do Espírito Santo do Senhor. Estou morrendo de saudade. Vou aí te visitar. Pode vir, as portas estão abertas. Eu vou te receber. Amiga das antigas, né? Aí imagina, chega lá no meu portão, a amiga com a caixinha de escola, outra de mais não sei o quê. Vai entrar? Ela até pode entrar, mas a bebida, meu filho. Ou ela joga fogo e entra, ou então volta ela com a bebida e tudo. O nosso lar é o templo do Senhor. E Ele quer fazer morada na nossa casa, na nossa vida. Então nós não podemos aceitar. Aleluia. Como eu disse, a salvação é individual. Nós estamos buscando o que? A nossa salvação. Tem pessoas que falam assim, mas não é uma bebida que eu levar na sua casa que vai fazer você perder a sua salvação, não. Falei, não, mas a minha casa é o templo do Espírito Santo de Deus. Se eu deixar as coisas que não agradam ao Senhor entrar, o Senhor vai embora. E eu não quero que Ele vá. Eu não quero que Ele saia, eu quero que Ele fica. Em nome de Jesus. E eu profetizo na sua vida que Deus não vai sair de lá. Ele vai permanecer lá. E que nenhum espírito imundo vai ter o poder de entrar lá. Nenhum tipo de espírito de afronta vai ter o poder em nome de Jesus.
Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos rodeados de uma nuvem de testemunho. Então está todo mundo observando, como eu sempre falo, a nossa casa, o nosso comportamento. Os vizinhos estão todos lá assim, ó. Será que eles estão ouvindo música lá baixinho? O outro do outro lado está assim, ó. Eles são crentes, são pastor, né? Será que eles estão ouvindo o que lá? Vocês não imaginam isso, não? Eu tenho certeza que fica. Eu tenho certeza que fica ali observando. E quando ouve uma voz alta na casa da gente? Eles não são pastores, não são cristãos? Para quem está conversando alto daquele jeito? O Espírito Santo está lá dentro transbordando, lá e o capeta está lá fora incomodado. E eles ficam tudo lá querendo saber. Que tantas falam? Satanás fica incomodado, meus irmãos. Satanás incomoda da maneira de você cuidar dos seus filhos. Ele incomoda. Ele fica doidinho cutucando. Muitas das vezes chega algumas pessoas na casa da gente. Nós que não somos poucos, que somos servos do Senhor, estamos na vigilância, nós sabemos que chega, né? E esse chega e fica assim. Chega a fazer assim com os olhos. Não é, seu José? Chega a fazer assim com os olhos. Vai ver. Qualquer coisinha que eles vê fora do normal, pensa. Começa a observar nos seus filhos. Quando certas pessoas vão. Porque eu já observei isso lá em casa. O povo está incomodado. Porque a nossa vida era bagunçada. A nossa vida era toda trabalhada. Nós andávamos de qualquer maneira. Né? Andava de qualquer jeito, conversava de qualquer jeito. Era uma gritalhada, qualquer coisa já estava. Era desse jeito, não sabia conversar direito. Era uma ignorância, São José. Que só que de Jesus tem poder. E os outros reparam. Era uma ignorância antes de ser resgatado pelo Senhor. Creio em Deus, Pai. Eu falei, meu Deus, como que Deus é maravilhoso. Só Ele tem o poder de entrar e mudar tudo, São José. Só o Senhor tem o poder de transformar o ambiente familiar. Só Ele. Por isso que nós temos que pedir a Ele ajuda. Porque sozinho não tem como, gente. A gente vê aí famílias sendo destruídas, casamentos sendo aí, muitas das vezes foi até casamento que foi Deus que ordenou de ser abençoado pelo Senhor, mas está ali fazendo tudo atrapalhado. Não quer obedecer às ordenanças do Senhor e ali não aguenta porque a pressão, porque é uma pressão. Chegam os filhos, é filho que quer isso, que quer aquilo, o filho não entende. E na presença do Senhor, o Senhor vai te dando sabedoria para você ir passando nos filhos, que as coisas não é desse jeito. Viu o quê? O Senhor vai colocando na mente dos filhos que eles têm que entender, e eles vão entender devagarzinho. E no mundo eles não querem saber. Eu quero e pronto. Se não me dá, eu vou arrumar um jeito. E aí os pais ficam com medo, porque o Satanás oprime. Ele coloca uma opressão e começa a buzinar. Se você não fizer, ele vai fazer isso e aquilo. E aí o que? Vai destruir o filho cada vez mais. Agora, na presença do Senhor, não. Porque o caminho não é fechado, não é estreito. Se você deixar bando, o que vai acontecer? Não vai para frente. Não vai para frente. Não vai, porque Deus ele não trabalha em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então tem que apertar. Está pouquinho, mas Deus está no controle. Deus vai dar a vitória. É a certeza que Deus vai dar a vitória. Um dia desse, o horário já está avançado, mas Deus perdoa. Tinha umas 3 contas de luz lá em casa atrasada. E eu falei, meu Deus do
do céu, eu peguei naquelas contas de luz e no supermercado, eu como uma auxiliadora do Senhor colocou na vida do meu esposo, vou controlando devagarzinho, né? Porque eu não trabalho fora, eu cuido da casa e das meninas, né? E aí o meu esposo é um provedor, né? De casa. E eu fico ali controlando tudo ali para sobrar uma graninha para ir ali com elas de vez em quando, né? E aí vai conversando com elas e elas entendem. Graças a Deus. E eu falei, meu Deus do céu, e eu comecei a ficar preocupada, porque eu me preocupo demais com as coisas de casa. Sabe? Não é porque, né? A gente tem que ajudar. Não pode deixar esbanjar, tem que ajudar. As coisas dão tudo certo, né? O financeiro tem que ajudar, porque senão não dá. Tem uma tal de Shen aí que está arrebentando casamento, tem uma compração, o povo perdendo o controle. Esse trem consagrado aí, fica mostrando lá no celular que esse trem bonito, as esposas ficam tudo doidas, só vai comprar os maridos e desesperado. Está destruindo o casamento, fica endividado, depois não aguenta controlar. E aí a gente vem colocar tudo em Satanás, muitas das vezes. E eu falei, meu Deus do céu, essas contas de luz. Aí, o meu esposo, ele não fez administração, mas ele administra muito bem tudo, graças a Deus. Eu agradeço muito ao Senhor. E aí, ele foi para o lote plantar umas coisas lá, umas mudas lá. Aí, na hora que ele chegou, e eu tinha colocado a mão, eu falei, Deus, o Senhor sabe que nós somos servos do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe da nossa situação. Coloquei a mão nela. Alô, meus irmãos. O rapaz tinha uns 4 meses que não pagava, porque nossa despesa é de aluguel, coisa que nós trabalhamos demais. Para hoje nós está desfrutando, nós trabalhamos muito. Para hoje nós está assim, né, mais ou menos. Não vou falar com os irmãos não, mas estabilizado para viver uma vida mais ou menos digna perante o Senhor. E aí ele chega, meus irmãos. Você não vai acreditar, graças a Deus, o rapaz depositou o valor até além do que eu esperava. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, graças a Deus. Está vendo como que Deus é maravilhoso? Deus, ele faz o quê? Ele deixa você chegar no povo para ver o que você vai fazer. Se você vai reclamar daquele ovo, agradece. Agradece pelo ovo, pelo feijão com a farinha. Agradece. Porque quando você está agradecendo e clamando a ele vai te surpreender. O rapaz foi e pagou. Na hora, meu esposo já pagou as contas, pagar de uma vez. Para me ficar livre, já dá para comprar as coisinhas para as meninas. E aí o Senhor vai provendo. Em nome de Jesus. Por isso que vale a pena mais servir ao Senhor. Graças a Deus. Nós não vivemos da obra, nós vivemos para a obra. Em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Quantos têm aberto a igreja, né, meus irmãos, aí para viver da obra, né? Graças a Deus, nós vivemos para a obra do Senhor. Isso é um privilégio para nós. Servir a Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, para mim isso é muito precioso. Porque só Deus sabe de onde eu vim, de onde Ele me tirou. Só Ele sabe. Ninguém vai entender, só eu e Deus. Então eu tenho por obrigação de obedecer a Deus, de fazer a vontade do Senhor. A palavra do Senhor fala assim: nada é por força nem por violência, mas se vai fazer, faz com zelo, faz com cuidado, faz com prazer. Então eu faço com prazer e eu me sinto assim. Eu tenho a obrigação de fazer, porque o que Ele fez para mim, ninguém ia fazer. Não ia conseguir em lugar nenhum. Não ia conseguir em lugar nenhum. Numa faculdade que ia me dar, não há nada, não há dinheiro nenhum que ia me dar o que Ele fez. Glória a Deus. Não vale a pena obedecer às Escrituras Sagradas do Senhor.
Glória a Deus. e fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Então nós vamos chamar para fazer a vontade do Senhor, amém? Então vamos fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer com zelo, com prazer, em nome de Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, né, em nome de Jesus. Não sei se foi tudo que os irmãos queriam ouvir, né? Mas foi o que o Espírito Santo me conduziu, né? Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. E assim nós vamos rompendo em fé até que Ele venha, em nome de Jesus. E a volta dele está próxima, nós sabemos disso, né? Que está pertinho a volta de Jesus. Tantas coisas acontecendo, né? Então que nós venhamos preparar para ir morar com Ele lá na glória, para nós andar no caminho lá, quando nós estivermos lá, passado pela porta, né? Lá nós vamos andar em rua de ouro, nós vamos viver livre, em nome de Jesus Cristo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém? Passando do minuto, mas o Senhor venha nos perdoar, em nome de Jesus.